Boa tarde a todos vocês aqui na sala e vocês lá no canal de YouTube. Muito obrigada pela presença. Hoje é um dia especial do Bravo, que a gente tem uma série de atividades e uma dessas atividades chama Bravo Apresenta, Bravo Palestra, aliás. Então, Bravo Palestras é quando um membro do grupo dos compositores da UFRN vem conversar e fazer uma palestra. A palestra pode ser sobre a própria obra, pode ser sobre algum gênero e coisas assim. Hoje convidamos o professor Marcello Messina para que ele expor algumas peças dele, já que ele chegou aqui recentemente. Nós queremos a oportunidade de nós mesmos conhecer as obras dele, enquanto vocês também conhecem. E como vocês poderiam ver, que o Bravo é um grupo de compositores que tem muita abrangência em termos de técnicas musicais, composicionais, certo? Então, é uma grande honra. Esse era meu professor, então fica muito legal ter o meu professor aqui como colega trabalhando juntos, certo? Ter o professor Marcello aqui para falar conosco sobre as obras dele. E se pudesse falar, antes de começar, um pouco sobre de onde você vem, como você chegou no Brasil, assim, resumidamente, para focar nas peças. Então, seja bem-vindo. Para mim, essa apresentação é fantástica perché da me a Heather è qui con una grande honra per questa professoressa, alunna speciale, non ho più bene, insegnante con la mia traiettoria. Meio estou chegando de lá, né, Paraíba, mas também curso, 2 anos de curso no meio da Paraíba. E antes era più branco, né, a minha primeira esperienza che si era più branco, 4 anni, no? E fui para a Austrália também, em Inglaterra, onde eu fiz o meu doutorado, e sono indo para trás, né? Doutorado no estado da Inglaterra e em composição. E antes disso eu estava na Itália, né? Eu sou de fato da Sicília, né? Siciliano para mim isso é muito importante para falar da minha identidade, né? Da atenção que às vezes isso cria com a identidade italiana, do fato que nós somos um pouquinho também parecidos, nós também estamos um pouquinho iguais, um pouquinho diferentes, né? E para mim sempre essa parte da minha identidade foi um ponto político forte. Então eu tenho tido essas aventuras de professor visitante, em vários países, em vários lugares, né? Então eu me movimento bastante e isso também tem sido um problema nos últimos anos, né? Porque também a gente tem estabilidade na vida. Mas ao mesmo tempo é muito interessante, por exemplo, já de trabalhar em 3 universidades brasileiras e conhecer as diferenças que tem, né? E eu trabalhei em 2 no Nordeste, né? Uma né? Claramente, em termos de estrutura, não tem nada que se possa comparar à nossa escola de música, né? Isso é óbvio, né? Então nós tomamos esse privilégio de chegar aqui, né? Se Deus quiser, 4 anos, né? Porque é professor estrangeiro, professor visitante estrangeiro, eu 4 anos. Eu estou aqui principalmente para fazer trabalho na voz, mas eu entrei no grupo de composição. Enfim, foi muito gentilmente convidado, tanto pelo professor Marcos, pela professora Heather, Alexandre Vedeschi, Fernando Anguap, a participar dessa atividade estrutural, né? Que é o nosso grupo de compositores. Eu estou muito honrado em ter entrado dentro desse grupo, né? Me empodera também me sentir compositor novamente, porque eu, por exemplo, na Rússia, quando eu trabalhei com história, a um ponto acabei
não escrevendo música mais, mas escrevendo sim música, mas canção, né? Aí os presentes um pouco que a gente está tocando juntos, só um pouco das minhas aventuras com canção, né? Um pouco semissérias, né? Enfim. Mas originariamente eu sou um compositor político, né? Enfim, para mim essa daqui é o que eu queria trazer hoje, né, para vocês, né? A ideia que desde que eu comecei a identificar mais seriamente como compositor, né? Além de todos os aspectos filosóficos da composição, né? Eu achava que esse daqui era uma maneira para, digamos, se expressar desse jeito, né? No sentido de ter uma voz que tem a ver com questões sociais, com a minha visão do mundo, né? Etc. Do que é que eu falo nesse título, né? Sísifo e Prometeu são dois arquétipos da mitologia clássica. Eu nem gosto sempre de falar dos gregos, mas essas referências são importantes para mim, porque Prometeu, não é Prometeu, Prometeu é o título de uma obra de Luigi Nono, muito importante, né? Especificamente um compositor que forma todo o meu pensamento, né? E Sísifo é, ao mesmo tempo, o anti-herói do Prometeu, né? É exatamente o contrário, aquele herói que acaba não libertando a humanidade, mas se escravizando dentro de uma tarefa contínua e também alienante, né? E que também, porém, dentro da reelaboração que fez Albert Camus, né? É exatamente a ideia de abraçar a ideia de absurdo, né? A nossa vida é absurda, né? A gente dá sentido para ela através também do empenho político, do engajamento político, empenho é mais um conceito italiano, né? Mas de fato estamos lutando também contra o absurdo, contra o ridículo que está, eu peço desculpas, né? Que eu não só falo isso de mim, né? Está intrínseco nas nossas atividades, né? Enfim, e também no pensar que as nossas atividades possam ter um impacto. E, de fato, somos, digamos, eu especialmente, somos pessoas marginais, né? Tipo, de importância extremamente limitada, né? Com a possibilidade de falar a nossa voz, né? Mas muito pouco, de maneira extremamente, digamos, assim, limitada, sem fazer muito barulho, né? E sem impactar muita gente, né? Aí, os dois, sobre analisar o título, presença histórica e radicalismo imaginário, também fazendo parte desses dois, dessa dicotomia, desse binário entre a música como engajamento político e o radicalismo de uma certa maneira de fazer música de jeito contemporâneo, que é imaginário. Eu estou pegando o trabalho de autores específicos. Presença histórica da música de hoje, eu vou mostrar daqui a pouco uma famosa palestra do Ginónimo mesmo, né, que ele apresentou em Tática em 59. Radicalismo imaginário é muito mais, digamos, caseiro, né? Uma coisa que o meu amigo porto-ricano, Federico Rubén, ele acabou de escrever em 2015 um artigo sobre uma crítica a certas narrativas que são ao redor de composição contemporânea. Ao longo de tudo isso, vou tentar contar um pouquinho de histórias e tentar, enfim, entretener vocês, mas ao mesmo tempo mostrar um pouco das minhas peças, né? Um pouco de barulho. Enfim. E ver como também isso se evolve, né? Para mim é uma evolução, talvez possa ser uma evolução e talvez seja uma maneira de também se espoliar, né? Se despedir de certos arcabouços, certos instrumentos, certas ferramentas comunicativas, né? Então, aqui
então, temos dois italianos aqui, além de mim, né? Mas para nós, aí, eu não sei como é a experiência de vocês, em conservadores, mas esse cara, eu não sei se vocês conhecem ele, né? Todo mundo estudou com ele, na verdade. Se você vai em qualquer conservador, tipo, eu conheci ele de nome, a gente bebia junto, né? Todo mundo, digamos, diz que, digamos, que tinha uma amizade profunda com ele ou que era aluno dele, né? E para nós, na música contemporânea, ser aluno significa ter falado uma pessoa 2 vezes, né? E já é aluno, né? Especialmente se for Luigi Nono. Então, compositor veneziano, né? De família nobre, né? Mas também comunista, né? Então, extremamente, digamos, interessado na sua música em tratar assuntos políticos, né? A partir de, digamos, uma ideologia que para ele estava certamente importante, né? A tentativa de fazer política na Itália, né? Ele se candidatou, não deu certo, né? Também a associação com o grupo de Darwin, né? Ele é um dos 4 caras, né? 4 homens brancos que compõem, digamos, a galera de dança do início, né? Ou seja, Stockhausen, Nono, justamente, Cage e Boulez, né? As 4, digamos, principais pessoas que estão, digamos, dentro dos primeiros perincursos, né? Ou seja, cursos de verão, de dança, né? Para mim, a derivação dessa galera de 45, né? De dança tem a ver com a minha formação na Inglaterra, né? A gente fala só deles, né? Inclusive o meu contato com o Luigi Nono foi muito mais quando eu estava na Inglaterra do que quando eu estava na Itália. Então, aqui, ele justamente fala a presença histórica na música de hoje, né? Ou seja, quanto através da música contemporânea, de fazer música de um jeito serialista, com alguns específicos ferramentas de produção, de geração das notas, das alturas, etc., e das dinâmicas, eu posso criar mundos novos, né? Aqui eu queria mostrar muito isso. Esse aqui não é exatamente o que aconteceu, porque é um documentário. Tem um pouco de imagem do que aconteceu verdadeiramente, e depois tem imagem do documentário mesmo. Mas o que aconteceu ali, tentando tocar em frente, em 1960, em frente de uma plateia de operários, né? Porque ele era, digamos, do Partido Comunista, né? Agora, não sei se... Não sei o que aconteceu. Então, ele recebeu, como se chama, apelidos, né, da plateia, né? Ele estava tentando mostrar essa peça dele, né? Aí eles começam a apitar, desculpa, né? Não sei. Il perché di Filti e mi rendo conto anche di una certa difficoltà, ma noi comunisti dobbiamo essere constanti politici alla musica e dobbiamo usare tutti i mezzi a disposizione della cultura, dobbiamo usare tutti i mezzi, non solo le chitarre,
dalle chitarre, dai canti politici alla musica elettronica, alla musica strumentale, e non abbandonarsi a facili trionfalismi né a semplicismi politici di testi. La cultura comunista è un fatto serio, è un fatto che impegna. Então, ele faz esse discurso depois de ter sido ferozmente, digamos, criticado pelo público, né? E é o público que vai lá querendo ouvir coisas politicamente, digamos, direcionada rumo ao que está fazendo ele. É um público que vai lá das praças para ouvir políticos comunistas, né? E música também. Só que eles não gostam desse tipo de arte intelectual, digamos, etc. Ele faz um discurso dizendo que nós precisamos, dentro da cultura comunista, de tudo, né? Tanto das guitarras quanto dessa música intelectual, porque temos que utilizar todos os meios de expressão. Aí, ele recebe aplausos, né, no final do vídeo, mas essa é uma falência, né? É uma grandíssima falência. Ele não consegue, digamos, através da música dele, chegar a comunicar nada que seja interessante ou relevante, né? Ou, no limite, também, digamos, prazeroso, né? Para o público dele, né? Aí, para mim, esse daqui é exatamente a ideia dessa dicotomia, né? Para mim é sempre essa ideia de Prometeu com Sísifo, né? Prometeu com Sísifo. Prometeu também é a ópera do Luiz Ginóbili, mas também é aquele semideus que rouba o fogo e dá o fogo para os seres humanos, depois chega a ser punido para isso, né? Então, esse herói de libertação da humanidade. Ao mesmo tempo, muito mais parecido com a nossa condição, esse Sísifo, né? Que é absurdo, né? Que também ele desafia os deuses, né? Os deuses, né? Mas a punição dele é absurda, ele tem que pegar essa pedra, né? Arrastar ela até o topo da montanha, né? E quando ele chega até a ponta, ela cai, né? E ele faz isso para a eternidade, né? E, enfim, a partir de caminho, essa é um pouco a condição, muito mais a condição humana, né? Do que a condição prometeica, né? É muito mais a condição do absurdo da tarefa que é continuada, que insiste em se acreditar de impactos, acreditar significativo, mas de fato é absurdo, né? Aí, para mim, essa é uma maneira também severa de olhar para mim mesmo, né? E também rir. O Sísifo, digamos, ri contra si mesmo, né? Ele decide de não se, digamos, não acabar com a sua vida. Esse livro é sobre suicídio, né? Decide não acabar com a sua vida e abraçar o absurdo, né? Que é essa tragédia humana da absurdidade, né? Então, o Nono fala essa coisa lá nessa palestra. A música persistirá sempre numa presença histórica, um testemunho dos homens que enfrentam conscientemente o processo histórico e que em cada instante do processo decidem, na plena clareza da sua intuição, da sua consciência lógica, e actuam para extrair nova possibilidade da exigência vital de novas estruturas. A arte livre continuará a desdobrar e desenvolver a sua tarefa. E ainda muito é maravilhoso trabalho a cumprir e levar a cabo. Ou a chave disso, né, é extrair novas possibilidades da exigência vital de novas estruturas. O Bobo de Darmstadt, e não em particular, é convencido que através de estruturas críticas e, digamos, extremamente inacessível ao público, você pode recriar, digamos, e pode de fato botar as bases para uma revolução, para
para algo que politicamente, existencialmente, socialmente tem significância, né? Tem significado, etc. De fato, na verdade, da realidade disso, estamos falando de um grupo intelectual muito restrito, né? Estamos falando de intelectuais extremamente obscuros, né? E que, digamos, não tem a mínima possibilidade, né, de ter um mínimo impacto. Então, quando ele fala de novas estruturas, para mim isso significa captar a ideia de que a estrutura profunda da peça possa conter dentro de si significado de luta política, de protesto e de utopia. E codificar o conteúdo político da obra dentro da sua estrutura composicional. Esse aqui é um absurdo, gente. Mas é uma coisa que eu fiz, né? E que eu faço. Ou seja, você tem uma estrutura, digamos, extremamente, digamos, que você só conhece, né? Da sua obra, né? Não são as notas que você obra, mas é a interligação profunda entre as partes dela. E a partir disso, pensar que de fato dentro dela tem luta política, protesto e utopia. E codificar o conteúdo político da obra dentro da sua estrutura composicionais, nos modelos de geração, das estruturas dinâmicas, simples, etc., nos modelos de variação e aproveitamento do material, em outros aspectos formais. Vamos ver o que Federico fala, né? Federico justamente diz que a um ponto tudo isso perde o seu significado político, né? Então, uma tradição de compositores que continuam compondo como esse cara, no nome, mas eles perdem a força política disso, né? Perdem até o intuito político disso, né? Ele vira um radicalismo imaginário, um radicalismo que nem está nem no ato de composição, né? E ele faz uma crítica contundente a todo o mundo da nova música, né? Da música contemporânea. Ele é um compositor que trabalha no norte da Inglaterra, agora não sei, mas eu acho que York. Então, temos isso. De um lado, novamente, o radicalismo imaginário do Prometeu, né? A presença histórica que o Prometeu me landa, né? Do absurdo do Sísifo, que é consciente do que está fazendo, e o que está fazendo é totalmente absurdo, não tem significado, né? Mas continua nessa tarefa, porque é a única maneira que nós podemos ser vivos, né? Eu me sinto muito mais esse cara, né? Ou seja, eu sei que eu não tenho nenhum tipo de possibilidade de impactar, de virar nem um novo Luiz de Novo. Nós estamos falando de pessoas mais importantes, mas até uma pessoa obscura como o Luiz de Novo fica, digamos, difícil, né? Então, a nossa obra, a nossa atuação é tão insignificante, é absurda, que vale a pena, porém, continuá-la só porque é absurda. Né? E eu continuo com as atividades que eu faço sabendo que é ridículo, né? Sabendo que é, digamos, extremamente inútil, né? Que é um exercício intelectual que não tem, de fato, todos os significados que eu dou para ele, né? Especialmente para os outros, mas que para mim é significativo e que me ajuda a dar sentido, pelo menos, à minha vida, né? Então, em termos de novas estruturas, né? Só para mostrar algumas dos artifícios ou estruturas ou ferramentas de modificação e geração formal de notas que eu tenho constantemente utilizado ao longo das obras, né? Esse negócio aqui, na verdade, se chama Sparkling, né? Ele, em inglês se chama 15 Puzzle. Ele é um jogo que, por exemplo, nos anos 80, quando eu cresci na Itália, era muito você comprava em qualquer canto e jogava, né? Ficava jogando. A ideia é como um pouco de Rubik, né? Você tem que fazer a ordem de todas as plaquinhas, né? Chegar do 1 até o 15, né? Tem algumas configurações que não são possíveis dentro desse objeto, né? Então ele dá um modelo matemático complexo
através do qual eu posso, digamos, modificar o material, né? Eu tenho algo escrito numa válvula, onde 4 instrumentos, 4 compassos, eu posso, digamos, reorganizar todas as placas dele e criar música complexa e funcionante, né? A partir disso. Criar música que não só exatamente como algo que segue linhas harmônicas, etc., mas que se origina, digamos, daquele outro fragmento. Ou seja, muito desconstruir o significado para, digamos, recombinar as placas, né? E através disso, né, digamos, tornar a linguagem um pouco mais complexa, um pouco mais, digamos, interessante, original, etc. Esse aqui é um exemplo que não está gravado, né? Mas a ideia de usar a estrutura como um veículo de tanto inovações formais quanto, digamos, ideias políticas, para mim se aplica muito mais a essas estruturas que são um pouco mais macros, né? Eu não estou aqui gerando cada nota como faria, por exemplo, um ceramista puro, né? Ou seja, ele diz, aqui tem essa altura, aqui tem a próxima, um intervalo, agora fazemos todas as inversões, agora fazemos, por exemplo, serializamos as dinâmicas e os timbres, né? Não serializamos mais só as alturas, né? Aqui a ideia é combinar fragmentos existentes para tornar tudo isso muito mais complexo e, digamos, para mim interessante, talvez não extremamente interessante, mas interessante, né? Nessa peça que se chama Bandeira de 2011, né? A bandeira significa a bandeira, né? Em siciliano. É uma peça de 2011, né? Que foi tocada em Leeds, né? Lá na minha universidade. A ideia dessa peça é dividir um conjunto de 10 instrumentos em 2 conjuntos pequenos, né? E criar 2 regentes que tocam, digamos, regem os 2 conjuntos ao mesmo tempo. Essa aqui é uma ideia que não é original para nada, né? Porque Stockhausen fez isso em grupo nos anos 50. Só que aqui a minha ideia é muito mais, digamos, e aqui vou mostrar um pouquinho da partitura. Não sincronizar os 2 conjuntos. Ou seja, eles têm uma possibilidade de variabilidade dentro das intersecações verticais entre eles, né? Então, por exemplo, aqui temos 2 conjuntos. Esse aqui é a batidura do movimento 3 da peça, né? Esse é o conjunto que se chama segundo, né? Esse é o conjunto primeiro. Eles tocam junto, né? Ele começa e aqui fala up to 7 seconds wait, ou seja, ele pode, o regente desse conjunto pode esperar até 7 segundos, mas a gente não sabe quanto ele vai esperar. Aí isso cria uma série de interações complexas entre os 2 conjuntos, né? Aqui também, né? Ele começa, ele tem 3 segundos para começar. Aqui é ele que começa com 2 pianos, né? É piano a 4 mãos, né? E eles têm 5 segundos para começar. Então, essa peça, cada vez que é tocada, né, as interações, digamos, verticais entre os instrumentos, o material muda dramaticamente, né?
Para mim, o legal dessa peça não era simplesmente explorar essa possibilidade de expressivas que você tem, não sabendo exatamente qual vão ser as intersegações verticais. Era também falar de algumas coisas, né? Primeiramente, eu utilizei uma nota de performance, né? Quando a versão que eu pego no concerto, eu falo mais especificamente de várias ideias políticas. Essa peça foi tocada no dia 17 de março de 2011. Se vocês lembram, 150 anos da unificação da Itália, os meninos da Itália. Aí, para mim, era a minha visão sulista sobre todos esses eventos, né? Sobre certas violências que não são, digamos, contadas, né? A partir do processo de unificação, né? Mas, para mim, toda essa política, né? É intrínseca na interação entre esses dois conjuntos, né? Tem uma galera muito maior e dominante que fala, que muitas vezes se inicia, e tem outra galera que não olha para eles, né? Então tem uma série de alegorias possíveis. Quando eu falo de alegorias, eu falo de metáforas possíveis, né? Que podemos associar isso, né? Especialmente na questão das leituras históricas de certos eventos, né? Nós podemos ter, digamos, grupos sociais que ignoram certos eventos e outros que, digamos, vão mais com narrativas oficiais, etc., né? Então, não é nem muito, digamos, para mim, relevante saber se eu estou aqui associando coisas concretas a isso, né? Para mim, a estrutura de divisão aqui, de quase separatismo que tem nessa estrutura, nesse conjunto, para mim é suficiente para mostrar uma situação de polarização, de luta sobre significados, né, etc., né? Tem pessoas, os ingleses sabiam do que eu estava falando, eu contava para todo mundo, aí eles dizendo, esses aqui são os sicilianos que não estão olhando para os italianos, assim, não, esses aqui são a galera do sul da Itália, que não olha para... Então, eles tentaram, tentaram decifrar a codificação alegórica disso. Mas para mim isso não é extremamente interessante. É muito mais interessante criar uma estrutura em que essa dicotomia é visível, né? É extremamente, digamos, intrínseca na estrutura, na macroestrutura da peça, né? Então, é importantíssimo, por exemplo, o recurso formal para que eles não estão, digamos, conectados verticalmente, eles não estão sincronizados. Né? Não sincronizar é uma escolha adepolítica, né? É uma escolha formal que vira uma escolha política, né? Então, eu vou tocar um pouquinho desse, né? O resto
10, então vou acabar aqui. Então, tem uma guitarra elétrica, né? Eu tenho utilizado bastante nas peças, né? E a mesma estrutura eu utilizei aqui, inclusive, onde aquele guitarrista, se vocês estão interessados em essa peça. Essa foi tocada em 2012 na Inglaterra, em 2013 nos Estados Unidos, em Nova York, né? E, enfim, aí essa é uma peça solo para a guitarra elétrica, né? Mostrei para o povo da voz, mostrei o Romidelli, o nosso Romidelli, né? Você estava também, acho que trans. Claramente essa depende muito da linguagem di Romidelli. Fausto Romidelli è un compositore italiano, attivo nos anos 90, morto prematuramente, né? E ele usava bastante a guitarra elétrica, uma das peças mais importantes é Flash de Dança. Essa peça se chama Attività. Normalmente eu uso o siciliano muito nas peças, no sentido das peças, e Attività significa um atrás do outro, de maneira um golpe atrás do outro de maneira rápida, né? A peça tem a particolaridade de usar dois amplificadores, né? O mesmo material é mandado para dois sistemas de efeitos diferentes, né? Então, ele tem uma parte que vai para uma loop station, né? Que vai no amplificador, e depois tem uma outra que vai para um pedal de volume e uma pedaleira multi-effect, né? E normalmente acho esse tipo de configuração formal muito parecida com a guerra, né? Estamos criando através da mesma fonte dois discursos que são extremamente, digamos, são levemente ou significativamente diferentes, porque o que ele dispara com a loop station vai ser muito diferente do que vai ter disparado com o multi-effect, né? Eu só para mostrar a notação que eu utilizei. Aqui tem embaixo informações sobre os pedais que você tem que tocar na multipedaleira. Aqui em cima tem as informações sobre a loop station, enquanto no meio tem claramente a partitura, o material que a guitarra faz. Não tem nota de compasso, né? Assinador de compasso, mas tem principalmente, digamos, linhas de compasso só para ajudar um pouquinho o diálogo que tocou essa peça, né? E se encontrar um pouquinho dentro da peça, né? A peça acaba também com vários gestos, né? Eu também boto na notação as várias camadas de loop que quero sobrepor, né? Ou seja, você com a loop station pode, digamos, fazer um material e depois sobrepor sobre outro loop. A um ponto dentro da peça ele tem que tirar esse circuito, né, e transformá-lo nesse aqui, ou seja, tirar da guitarra como esse cabo no multi-effect. E o que acontece é que a peça acaba com a mais, digamos, o grande clichê da microfonia, né? Ou seja, botar o mais microfonia possível, né? E fazer feedback, né? Então vamos subir um pouquinho, né? Essa dessas, especificamente aqui, aqui o que acontece é que o meu processo histórico e político tem a ver com a ideia de catástrofes naturais na Itália, né? Naquele momento tinha tido vários terremotos, tanto em L'Aquila
quando alguns anos depois na Emília-Romagna. A minha ideia era também abordar criticamente de como essas duas coisas são tratadas do mesmo jeito diferente. Só para ter algo que seja muito mais fácil para vocês, né? A alagação no Rio Grande do Sul, de alguns anos atrás, todo mundo sabe o que acontece. A alagação cada ano de Rio Branco, no Acre, né? Acho que ninguém chega nem a saber o que acontece, né? Mesmo que tenha tragédias humanas, etc. Né? Essa divisão na tragédia, né? Esse vitimismo, digamos, como se fala, assimétrico, né? É um pouquinho o que eu estava tentando abordar na peça, né? É claro que, enfim, o cara que tocou essa peça era da Emília-Romagna mesmo, ou seja, era dos lugares mais contemplados pelas mídias nacionais, quando tinha terremotos, né, etc. Mas, enfim, vamos eu quero mexer com as coisas assim. Tá, vamos subir só o final, né? No final tem esse loop que continua, né? Esse aqui é um delay, né? Enquanto ele está mudando a configuração, né? Aqui ele está jogando o computador de novo. Quando a gente tocou essa peça em Leeds, né, tinha pessoas que me falavam, você é responsável por isso? Tinha um cara que queria me, digamos, bater mesmo, né? Mas o concerto se chama Guitarra Elétrica do século XXI. Eu falei, nossa, enfim, você podia esperar um pouquinho disso, né? Não, mas esse aqui é para barulho, né? Mas o Giacomo, por conta, achou que a gravação, né, fosse muito baixa. Né? Então, acho que depende muito da percepção. Então, o que é que eu queria mostrar mais, né? Quando eu comecei a trabalhar com poetas, né? Temos tempo, né? Temos um pouquinho de tempo ainda, né?
para mim, essa questão do texto, né? Então, trabalhar claramente com estruturas musicais abstratas digamos, tem esse problema, né? Eu estou fazendo muito barulho, né? É claro que talvez você entende que eu estou um pouquinho bravo, né? Que tem uma mensagem que é uma mensagem de frustração, mas a política lá não se entende, né? Aí tem uma outra questão que nós temos, e aí não sei como é a cultura composicional aqui, mas temos um receio a escrever com textos, né? Os textos são um problema, às vezes, para músicos que, digamos, são compositores que trabalham com estruturas complexas e talvez dissonantes, né? Seriais, etc. Não sei, agora eu queria abrir isso, né? Mas, para mim, novamente, tem essa treta que é importante, eu queria trabalhar com vocês, porque é interessante, né? Stockhausen a um ponto, né, nos anos 50, ele escreveu um artigo em que disse, bom, ele estava falando de uma peça de Lutinone, né, canto suspenso que é feito sobre gatas de Auschwitz, dos campos de concentração. Não, a música do texto como seu objetivo fosse arrancar o significado. Mas quando os textos dal modo che ne escuta già non si comprende quasi nada. Sobretudo ao musicar esses trechos de cartas dos quais nós envergonhamos que eles tivessem de ser escritos, o compositor não interpreta, não comenta, reduzindo a linguagem aos seus fonemas e com este faz música, permutações de fonemas A, etc. A, E, U, estrutura serial. Não deveria então escolher logo fonemas em vez de textos assim carregados de significado? Pode se defender se afirma ipótese que o compositor expulsou os sentimentos e significados de determinadas partes do texto. Esse aqui também é um lugar comum muito, digamos, típico, né? Tirar o significado para criar estruturas que não têm nenhum tipo de significação, refugem a significação e a narração. Aí não responde, digamos, mandando, responde mal para esta causa. A mensagem dessa carta de homens condenados à morte está esculpida no meu coração, etc. Como exemplos de resistência contra o nazismo, esse monstro do nacionalismo que tentou destruir a razão. Não quero julgar quem deveria aqui verdadeiramente envergonhar-se, né? Porque Stockhausen tinha dito que teria que se envergonhar das cartas, né? O testamento espiritual dessas cartas tornou-se a expressão da minha composição. E é absurdo, né? Falando do Stockhausen querendo reduzir o tratamento analítico da estrutura do texto, que ele se tenha assim expulso o significado. A pergunta perché che una composizione escludeva giustamente esse texto e não outro, não revela mais inteligência, falando sempre do Stockhausen, do que perguntar perché che para pronunciar a palavra estúpido, né, se utilizzano precisamente as letras E, S, T, U, I, P, I, E, O. Então, está falando estúpido para Stockhausen, né? Essa foi uma batalha bastante, digamos, conhecida, né? E levou a uma cisão entre os dois compositores que acham que droga. De fato, o Nono depois brigou com Lachenmann também, ele brigava com todo mundo. Então, as minhas colaborações com poetas, né? Em 2011, eu começo a trabalhar com esse cara, John Wade, que ele é um super professor da universidade onde eu estava fazendo o doutorado. Ele professor titular, né? O meu orientador tinha valor dele, né? Aí a gente participou de um projeto, né? Em que ele tinha que escrever uma música sobre uma mulher que ficava seduzida, abandonada pelo homem, né? E enfim, eu tentei de todo jeito de trazer a composição para a minha, digamos, narrativa, né? Que era novamente trocar a história da mulher para a história da terra, né? Colonizada, etc.
Aí, claramente, o que aconteceu era bastante, digamos, divertido no sentido que eu pegava tirando pedaços dos versos do poema dele, né? O meu orientador me dizia, mas você é doido, né? Que está falando assim, está fazendo isso para praticamente o decano da nossa universidade. Ele era praticamente o diretor do Centro de Língua Inglesa, né? O mais importante das humanas, né? Aí, o legal é que ele ficou de boa, né? A música que fizemos tirava um pouquinho das palavras dele, recombinava um pouco as palavras. Às vezes eu dizia, John, olha, eu não gosto desse verso, posso tirar? Ele fazia de boa, né? Aí eu tirei, e ele fez um poema de 5 poesias, né? Um poema de 5 composições, né? Tipo, eram 5 poemas, né? Uma coletânea, né? Eu decidi, pela primeira vez, eu não gosto do quinto, né? Vamos tirar ele, né? Porque não estava na minha narrativa, né? E, para mim, isso tinha a ver, não tanto contra a coragem, ou contra, digamos, com coragem, ou com a ideia de dizer, vou desafiar esse professor. Não, a ideia era muito mais trazer isso da minha, para o que eu queria dizer, né? Que era muito mais, tinha a ver com reflexão sobre a terra e sobre como o gênero e o colonialismo são interligados, né? A terra é sempre uma metáfora, a mulher é sempre uma metáfora da terra colonizada e vice-versa, né? Para mim essa metáfora é muito poderosa. Aí chega 2012, Royal Music Association, também é uma coisa que eu não tenho muito orgulho de ter trabalhado com eles, porque onde tem, digamos, a menção da rainha, do rei, muito, digamos, enfim. Mas a Royal Music Association diz, vocês têm que escrever uma peça que possivelmente trabalha com o trabalho desse cara, Philip Larkin, famoso poeta britânico, uma das pessoas mais racistas que ficaram nesse planeta. Mas para o evento da Royal Music Association eu tinha mais uma peça dele, um poema dele, e disse que não, eu vou musicar novamente John Wayne. Até que eles voltaram, né? Agora vamos, em meados de 2013, né? Ele fala, vocês escreveram peças para a gente, né? Mas a gente queria que fossem com poesias, poemas de Philip Larkin. Esse super importante poeta britânico. Por que eu não gosto dele? Essas são partes das suas letras, correspondência privadas, né? Prisão para os manifestantes, né? Traz de volta o gato, né? Digamos, literalmente caça os negros, né? O que você acha disso, né? Muito forte, né? É muito forte Serra, aqui também. We don't go to cricket as much as now, too many. Então, o cricket na Inglaterra é geralmente um esporte que agora é feito muito por pessoas de origem paquistanesa, Bangladesh e indiana, né? Aí ele está falando que tem muitos negros lá, né? E ele não gosta, né? Essa poesia também é muito ruim, né? Porque ele está falando praticamente de como ela se chama Homage to a Government, Homage ao Government. Ele lamenta o fato de as tropas britânicas a um ponto de saírem, né? Eu acho que é de Sri Lanka, né? Aí ele fala de maneira muito paternalista sobre essas tropas britânicas que estavam trazendo bem-estar para os lugares que estavam ocupados, enfim. Vocês veem que não é exatamente o que eu acho, né? Eu tinha muito, digamos, problema, assim, musicar esse tipo de material. Mas a Larkin Society, que, digamos, trabalhava com a Royal Music Association, eles ficaram, digamos, querendo isso. E também a gente éramos 6 compositores
jovens, emergentes, né, não tínhamos como dizer não, porque isso aqui é tipo, você nunca mais trabalha na Inglaterra, né, se você diz não para esses caras. Né? Aí eu decidi de pegar essa comissão, né, e topar, né. Isso aqui eu vi que esse romântico agora, né, está nessa coletânea que se chama High Winds. Tem outras poesias nessas coletâneas, eu nem acho elas ruins, né? Aqui contra os pais, né? E aqui, someone wife and I have asked a crowd of cops to come and waste their time at ours, perhaps you could join us in a Pixar's. É muito vulgar, né? Você não está vendo isso? Melhor, né? Mas isso é típico, sabe, o cara britânico que fala muito palavrão, né? E eles têm claramente muita raiva da sociedade, né? Aí eu encontrei esse tipo de ponto de comunicação entre o que é o meu humor rumo à Larkin Society e à Royal Music Association. É o mesmo, digamos, humor do Larkin, que apesar de ser um grande racista danado e horroroso, né, ele também tinha coisas legais, né, ele odeia todo mundo, né, ele odeia, digamos, questões de sociedade, se reunir com pessoas, com amigos, né, enfim, então ele tem pavor da sociedade, né. Aí eu fiz o seguinte, né, peguei versos avulsos de cada dessas três poemas, né? Dizendo para a Larkin Society, olha, eu estou fazendo uma coletânea dos versos que eu acho melhores, né? Na coletânea High Winds. Desculpa, eu aqui deveria ficar sentado, né? E aí, a minha ideia não era claramente fazer uma coletânea, celebrar os versos avulsos do Larkin, mas criar uma narrativa que fosse contundentemente diferente daquela que falava o Larkin. Se vocês lembram, Larkin fala aqui que os soldados britânicos são a coisa melhor do mundo e que ter tirado eles de vários lugares é a coisa pior do mundo, né? Para mim isso é totalmente o contrário, né? Aí eu usei versos avulsos de cada poesia para recompor o poema, né? Então, o homem transmite miséria ao homem, né? Ela se aprofunda como uma plataforma costeira. Os soldados ali causaram problemas só. Aqui, quando ele fala isso na poesia dele, na poema dele, ele está falando com sarcasmo. Eu não estou falando com sarcasmo. Não paz, mas outras coisas. Esse aqui é outro poema. Get out as you can, saiam o mais cedo possível. No ano de bem estaremos mais tranquilos. Ou seja, eu transformo a retórica militarista de Larkin em um poema sobre paz, né? Sobre não, digamos, exatamente o contrário do que ele, mas eu não mudo uma letra do que ele fala, né? Então, para mim, isso novamente, para quem quer se interpretar como compositor, quer seriamente se interpretar, eu acho que essa daqui é a coisa mais poderosa que nós temos. Eu fiz isso com esse cara que tinha já muita mais fama, muita mais poder do que um professor titular famoso, importante poeta inglês, mas eu fiz isso com ele, ou seja, um dos maiores poetas ingleses. Peguei o que ele tinha dito e revoltei tudo isso e botei lá a minha mensagem que é contra a guerra, né? Especialmente contra guerras imperialistas historicamente feitas pelo Reino Unido, pela britânica.
os soldados e contra a apologia desses atos, né? Então, para mim, isso é o grande, talvez seja uma grande ferramenta de voz que temos, né? Porque como compositor você pode pegar a letra de alguém, né? Mas como ela está disposta na partitura, só você decide, né? E eu acho isso fantástico do ponto de vista criativo, né? Agora eu vou tocar aqui, vou mostrar aqui um pouquinho da peça, né? O meu filho está acostumado que agora eu vou violare un materiale molto mais tonal, né? Agora viu isso como ela está tirando o homem, né? E ele continua a imitar esse soprano aqui. Esse soprano é Sarah Leonard, né? Também ela é uma prima donna, né? Que, digamos, enfim, né? Ela fala o tempo todo que ela trabalhou com Stockhausen, né? Então, era bastante difícil, né? Trabalhar com ela. Digamos, eu pego a responsabilidade das minhas palavras, né? Mas foi difícil para a Garanda trabalhar com ela, porque ela não quer material externo, né? Aí eu não sei como que ela trabalhou com Stockhausen, né? Não poderia dizer isso, né? Porque, enfim. Então, eu dava fonemas fáceis para ela, tipo, né? Às vezes eu escrevo assim, né? Escrito agora, e ela fala, what is that you want here? Nossa, mas leia as... mas ela tinha esse tipo de superioridade, né? De atitude de superioridade, né? E os outros dois são fantásticos, né? Ele é de Glasgow, a gente via Berlim, né? Uma coisa que eu fiz é tentar que os versos não ficassem muito perto um do outro, assim que os caras da Peace Society ainda podiam achar, enfim, fossem frases desconectadas. Só que eles não quiseram mais falar comigo, mas dá para ouvir isso? Baixinho, né?
de qualquer forma, a Larkin Society sacou que eu estava fazendo uma obra de, digamos, de total, digamos, como se fala, né? Manomissão, né? Ou manipulação do que o poeta dele estava falando, né? E não... Graças a Deus eu não me procurava mais, né? Eu acho que é legal, né? Mas também acho, bom, o meu filho que estudou isso, ele tira onda, ele fica agora em casa e me dá sério, né? Mas, e é importante também que você, não sei se eu tenho, vamos acho, eu tenho outras peças, mas vamos preparar aqui. A minha ideia, eu tenho continuado com essa ideia do texto, né? Muito mais nesses anos, né? Ver o que dava para fazer com textos, né? Às vezes, algumas peças vão mostrar isso muito brevemente, né? Só dialogam com texto, né? Por exemplo, esse aqui sobre indígenas australianos, né? É simplesmente um poema. Ela dá um poema, eu dou informações sobre a estrutura desse poema. Enfim, tipo, justo para tocar ele. No nosso outro. Tá. Mas é importante, né? Naquele momento, na Inglaterra, todo mundo estava indo uma flora aqui, né? Que era para, digamos, em reconhecimento do trabalho das tropas dele, tanto no Afeganistão, né, como na Síria. Já era o momento da Síria, né? 2013, né? Aí eu me encontro muito longe, né? Dessas ideias, dessas posições. Aí era interessante também que uma pessoa que nunca teria cantado essas coisas, ela cantou. Tipo, ela tem, digamos, próximo momento. Bloqueou mesmo. Espera um momento. É isso. Vou tocar essa daqui. Sim, ela estava dizendo, né? Aqui o contexto é 2012, ataque na Líbia, né? Muitas coisas que eu não estava de acordo, eu era inserido numa sociedade que, para mim, era muito pouco crítica rumo às suas mesmas, digamos, ações, né? Aí todo mundo ia, digamos, com essa celebração dos soldados, né? Que é um pop, né? Como se chama isso em português, né? Um pop. Papável, não? Pop? Não, claro, não, pop. Como é? Bota. Bota. Você é B-O-T-O-N. B-O-T-T-O-N. É papoula. Papoula? Papoula, né? Então, mas isso aqui era o símbolo da apologia a certas ações que eu não me encontro, digamos, extremamente de acordo. Mas a ideia é, digamos, também tentar um pouquinho fazer com que esse gol cante exatamente coisas que eles nunca mais cantariam, né? E eu acho que isso para mim foi um sucesso. Agora, a Lauren, do norte da Inglaterra, ela está totalmente de acordo com essas coisas. Ela é branca, mas a canção é exatamente contra o poder da branquitude na Austrália, como tudo que é celebrado lá esquece da ideia de, digamos, de soberania política que tem lá, né? E, bom, eu me encontrei 26 de janeiro no Australia Day, né?
que é uma celebração de tudo que é australiano, digamos, e que é cancelamento de tudo que é nativo. Né? Aí, só para mostrar um pouquinho. As soon as I got off at Redfern, Então, nossa, eu sou muito ruim com isso. as soon as I got off, Ela mandou escrever peças durante 2 dias e ela queria só voz, né? Exclusivamente voz, né? Então, eu não dei nenhum tipo de indicação sobre a altura. Tem 2 pontos em que ela canta aleatoriamente coisas que ela quer, né? E dou, digamos, indicações estruturais sobre a posição de fala, né? Então, tem um poema. I saw them colours of your flag on fences, walls, and everywhere. You know they celebrate that crash at the end of January, when they saw them colours in 1788, and started plundering your land and killing your people. O que acontece é que depois as várias camadas ficam se sobrepondo é uma estrutura bastante simples, né? E ela fala de uma voz mais alta, né? E coisas que ficam Away, 10,000 miles away, 10,000 miles away, 10,000 miles away, 10,000 miles away. I read somewhere that someone uses the word Aussie exactly to describe themselves as opposed to you. Exactly to describe themselves as opposed to you. Exactly to describe themselves as opposed to you. I could be wrong here, but for those idiots, I might even have more chances to be called an Aussie than you. Isn't that ridiculous? Isn't that ridiculous? Isn't that ridiculous? Então, é isso, né? A Lorenza prestou muito bem a isso, né? E a ideia era que a gente fazer uma besta sem falar de gesto, né? Eu fiz isso novamente, em siciliano, sozinho, né? E depois, o que aconteceu fazendo é justamente começar a cantar e fazer peças minhas, né? Porque a minha ideia era justamente criar uma linguagem um pouco mais acessível, né? Usar a composição de texto como uma ferramenta composicional minha. Essa aqui é uma peça sobre o Donbass. Se vocês querem criticar o fato de eu estou contra a Inglaterra sobre o lado da Rússia, podem criticar, depois debater, né? E sobre isso eu entendo que isso pode ser considerado como uma contradição, mas para mim não é. E é isso, né? Eu, digamos, fecho com essa questão novamente da pedra para ser levantada até o topo da montanha, né? E ela cair novamente. Eu acho que também isso dá muito, digamos, a ideia da minha, digamos, trajetória composicional. Eu acho que é importante dizer que não acho que seja importante você se consolidar em alguma maneira, né? Acho que seja muito mais importante continuar fazendo as coisas como se o mastro tivesse caído, né? Como se a pedra tivesse caído, né? E recomeçar do zero, né? E para mim isso é uma parte, né, do que eu agora acho fundamental na minha trajetória, né? Ou seja, não começar a, digamos, dizer, sim, mas porque eu fiz isso, fiz aquilo, né? Digamos, a pedra acabou de cair novamente, né? E eu estou partindo do zero novamente. E acho isso super importante. Isso me dá, claramente, uma vontade de explorar linguagens novas. Agora a canção é uma linguagem nova que eu quero explorar. A letra, a ideia de textos, né? Com sem música também é uma maneira também de ver outras maneiras de veicular mensagens políticas, mensagens sociais, etc.
E talvez eu saia um pouquinho da ideia dessa composição modernista, né, com partituras, né, indicações partiturais. Ainda faço isso, acho isso um exercício legal, né, é parte do que eu sou, mas não é simplesmente a única coisa que eu faço, né. E é isso, né. Eu novamente agradeço o Grupo Brau, né, eu espero de poder contribuir ainda com outras coisas para vocês. Estou muito honrado de fazer parte desse nosso grupo. Vou trazer abrir quanto tempo que tem, ainda tem meia hora para alguns. Alguém pode ligar a luz, por favor? Turn on the light, please. E estou abrindo aqui para ver se tem perguntas por aqui. Olha, a latência é bastante, é uns 15 segundos atrasados em comparação da vida real, né? Só fechar aqui. Alguém tem uma pergunta? Eu vou desligar a Marcelo, eu teria duas perguntas para você. Vocês escutam? Na primeira peça que você apresentou, você fala da alegoria, e dentro da ideia do Sísifo, você disse que se identificou com o absurdo que é transportar uma pedra, né? E essa pedra cai, você tem que levá-la de novo, e você, como compositor, você disse que se identificou com esse absurdo, porque você precisa fazer isso. E você acha que a vida do compositor, de uma certa forma, ela tem que ter esse engajamento. Só que você disse que é ridículo, né? Também. Chega a ser ridículo porque é difícil. E na primeira peça, o título ele dá uma abertura muito grande de interpretações. Então a minha pergunta é no sentido da comunicabilidade. Você, como compositor, acha que é preciso comunicar essa simbologia da peça, nem que seja uma nota de programa, ou você acha que o título sozinho tem o poder de comunicar, ou isso não é importante para você? Como que você lida com essa coisa do conteúdo simbólico, do conteúdo político? Porque o título dessa peça ele é muito aberto à possibilidade. Você fala de uma bandeira, mas que bandeira é essa? Cada um vai hastear a bandeira que quiser. E a sua bandeira como compositor, ela tem que estar clara? Ou você acha que não? Não, enfim, nesse momento, em 2011, eu estava achando que era muito importante deixar muitos significados possíveis, né? Porque bandeira, né? Era a ideia também da festa da bandeira italiana, né? Que para mim era também meio que um inimigo, mesmo que não tenha digamos, favor ou raiva contra a Itália em si, né? Mas era aquela celebração nacionalista que me dava digamos, muita digamos, só que o problema é que tem também muitos outros significados dentro, né? E o que eu tentava fazer era justamente tentar naquele momento usar a música de performance como digamos, a explicação para o mundo que estava acontecendo, né? Só que eu acho isso extremamente ele não vai, para mim é pouco eficaz como estratégia, né? Porque ninguém lê essas coisas, porque de fato esse aqui não é a vez, porque sim, é legal você tem uma peça instrumental, tem
a nota de performance. Num caso extremo, é muito bom ter a nota de performance para dizer o que você quer dizer. Mas, para mim, é muito mais efetivo pegar uma amiga como a Laura, né, que trabalha com voz, né, e, digamos, dizer, fala essas palavras, né, dentro da peça mesmo vai ter o significado político do que eu estou dizendo, né. Para mim, essa estratégia é muito mais eficiente. Aí sim, para mim o grande problema é a comunicabilidade, mas aí isso leva a outros problemas. Primeiro, trabalhar primeiramente com siciliano e italiano em uma série de contextos que não entendem essas línguas, né? Na Inglaterra, no Brasil, né? Talvez possa entender mais, né? Mas sempre tem problemas, né? Na Austrália, etc., na Rússia, né? Tem uma tipo, novamente, é uma missão de Sísifo, novamente, né? Tentar explicar as coisas para pessoas que de fato estão tão longe culturalmente disso, quanto, digamos, como se comunicam em outras maneiras. Né? Então, da meia palavra, mesmo que a palavra seja muito mais legal nesses termos, nesse sentido, né? ela também tem vários problemas. Né? Aí, para mim, a ideia é normalmente sempre essa coisa, né? O maço, como se chama? A pedra cai novamente. Tipo assim, eu tenho levado ela para cima, né? Agora tenho conseguido finalmente usar testes, né? Mas ele cai novamente, porque ninguém vai entender isso, né? E mesmo que vai entender isso, o CD que a Lorena produziu foi muito independente, né? Ninguém estudou isso, né? Não porque ela não seja boa, mas porque a gente é insignificante, ela e todos os, enfim, somos insignificantes do ponto de vista do público, etc. Não do que fazemos, né? Mas do que... Então, é sempre isso, sempre, digamos, tentar fazer coisas sabendo que a pedra vai cair, né? E você tem que voltar novamente para cima com ela. Né? Acho que para mim isso é a coisa mais interessante. Né? Mas a comunicabilidade é super importante. Né? Agora, com quem falar, né? Com quem falar dessas coisas? Acho isso um problema enorme. Tipo, um aluno mesmo vai lá e apresenta músicas abstratas para operários, né? É claro que esse aqui não é o público dele, né? E muitas vezes a gente não está errando o público, né? Eu tinha uma segunda pergunta para vocês. O Red tem uma pergunta aqui, depois... Sim, aí ele está aqui, ele disse, Messina, teria alguma dica que utilizou para selecionar certos materiais musicais para dar voz a uma ideia extra-musical? Sim, com certeza. A ideia era exatamente, digamos, essas estruturas para... Uma dica desse processo? Não, enfim, nessas peças mais antigas eu usei, digamos, a reestruturação de forma, né? Acho que, para mim, o que deu certo nessa peça, né? Porque mesmo que sendo Sísifo, a falência, né? Todo mundo na Inglaterra entendeu isso, né? E, digamos, chegar a fazer entender o que você quer dizer para um grupo de universitários que vai ser difícil, porque eles não estão pensando em política siciliana ou italiana, enfim, né? Então eles estavam na mesma onda, eles estavam entendendo, né, o que eles estavam falando. Então acho que aqui tem um elemento visual, infelizmente não tem uma foto dos regentes, né? Mas tem um elemento visual que estava imediatamente um sopro para eles. Eles estavam vendo, olha, um conjunto faz uma coisa, o outro faz uma coisa. Os dois regentes estavam brincando disso, né? Estavam falando, eu não quero olhar para você, né? Tipo, assim, eu acho que isso deu certo, né? Foi divertido, né?
o contexto político e social é talvez dramático, né? Estamos falando de violências ocorridas historicamente, né? Também de um país que não consegue se falar, né? Também isso é dramático, né? Mas isso foi engraçado, pelo menos foi engraçado que conseguiu dizer algumas coisas para os meninos lá, né? Pelo menos, né? Então, minha pergunta se junta com as duas, a do Marcos e a de Resch. Você acabou falando da peça de nono, que foi lá nos operários, eles não gostaram, não entenderam. E essa questão de pegar o material musical, né, e esse musical e juntar. Como é que você pensaria, ou como é que é o seu pensamento para fazer isso num tipo de música, sem ser que a gente chama de contemporânea, mas uma coisa que um público maior vai ouvir, digamos, um quarteto de cordas da vida? Você queria saber se eu... como é que você pensa nesse processo, ou quais são as dicas que você tem que pegar uma ideia política, sei lá, um pensamento de Gramsci, vou fazer aqui um quarteto sobre isso. Eu acho que é difícil pensar nisso com uma linguagem muito mais formal. Para mim, né, pessoalmente. Agora, essa coisa de usar dois regentes dá para fazer com música um pouco mais formal. Mas eu não sei de fato como faria isso. Mas eu escrevi música não. Sem letras, né? Ou seja, sem um cantor, sem um texto. E para mim ela era política, né? Agora, como eu tenho isso, digamos, político, isso tem a ver comigo, a minha linguagem tonal, que também é uma linguagem própria, né? Eu tenho também uma maneira de escrever tonalmente quando não escrevo canções gregas, né? Enfim. Mas sim, eu tenho uma peça, por exemplo, que eu tenho usado, isso da peça, ela é super tonal, né? E ela é em 4 quartos sempre, porque sempre foi o conjunto pedindo isso. E é super, digamos, estável ritmicamente, para mim isso já daqui é super tradicionalista, né? E com a click track, né? Eu odeio, né? Mas eles tocaram com click track. E a ideia era botar também uma faixa eletroacústica, né? Aí na faixa eletroacústica eu coloquei gritos de protesto, né? Coisas assim. Aí sempre, novamente, esse aqui é materialista musical? Sim e não, né? É materialista musical, com certeza. É material que tem muita mais comunicabilidade, né? Você a partir da peça entende que estamos falando de protesto, mas porque eu usei algo que é muito mais reconhecido, né? E a peça tonal é para violoncelo, violino e acordeão, né? E em dó maior, tipo, né? Tipo, a coisa mais só que aqui dá aquele tipo de estrutura, digamos, aquele referencial político é abaixo, digamos, a parte de sons eletrônicos, né? É uma estratégia, né? Mas não saberia como fazer outras, né? Tem outras que eu tenho só utilizado instrumentos. Novamente, para mim a linguagem é política, né? Mas isso é muito subjetivo, né? Mas também aqui é subjetivo, né? Acho muito subjetivo. Te la faccio in italiano che se no non riesco. Depois eu traduzo. Va bene. No, una riflessione che poi forse da quello che dicevi all'inizio sulla questione dell'illusione di fare politica con la musica, ma una domanda che mi faccio spesso è: qual è adesso il ruolo, secondo te, di essere musicisti, cioè il ruolo della società? Perché al di fuori di entrare in un meccanismo di intrattenimento, anche avendo una volontà differente dall'intrattenimento, io non riesco a percepire nessun altro ruolo del musicista e del compositore. E l'unica soddisfazione che uno può trarre è quella personale di un po' di sentirsi a posto con
con la propria coscienza, ma non riesco a percepire poi un valore effettivo nella collettività se non guardando a quelle poche forme musicali che sono rimaste qui in Norvegia. Ho visto gli sani di generi lì, e lì la musica ha un valore sociale perché non c'è questa forma di pubblico ascoltatore e musica che viene esposta, ma è qualcosa che in cui, per esempio, qui in Brasile ci sono tanti esempi dalle musiche urbane o degli indigeni, però in una società come adesso consumistica non riesco a trovare un altro modo che non so se riguarda questo. Ma ho qualcosa così che le disse perché è molto importante. Oggi mi vuole, perché le disse visto che come non intendevo, vista la nostra maniera di stare inseriti in una società specifica, consumistica, capitalistica, eccetera. Come è che noi possiamo poi vabbè, la musica agora, la música do compositor, porque ele no Brasil as composições só adesso não encontra esse tipo de impacto social que ele poderia ter, né? Ele sim encontra, digamos, prazer pessoal, também orgulho pessoal, mas não é aquele impacto que diz, vamos mudar o mundo com isso, né? E ele vê que tem práticas mais indígenas, tipo os samis na Noruega, né? Que eles não pensam no mundo, a música é fazer um som em sociedade, né? Para eles não tem, e é muito mais efetivo do ponto de vista social, mesmo que micro, né? Ele disse que talvez isso possa ser no Brasil também, né? Para mim, o grande problema também de chamar Sísifo aqui, de ter problemas com esses caras, mesmo que sejam os meus grandes pais artísticos, né? É exatamente o fato de, mesmo dentro de contexto de música que se diz intelectual, né? E portanto que foge de algumas regras do mercado, porque na música contemporânea a gente pelo menos se vende assim, né? Eu estou falando de pessoas, por exemplo, que trabalham na Europa do Norte, né? A New Ensemble, né? A Huddersfield, todos esses grupos, né? O que a gente não acaba fazendo é produzindo lógica de mercado. Por isso que acho que Federico fala de liberalismo imaginário, né? Lógicas de mercado que são até mais insuportáveis daquelas da música popular. Da guitarra, só disso ele está dizendo, digamos, temos que entender que essa música é muito mais revolucionária que aquelas que vocês gostam, né? Enfim, é muito mais interessante ver o que tem de revolucionário mesmo no repertório mais tradicional, na guitarra, por exemplo, no repertório mais, digamos, paradigmático, né? Tonal e tudo isso. Né? É isso. Alguém mais? Uma das turmas que estão aqui agora está estudando variação, técnicas de variação. Como é que você vê a ideia da variação dentro do contexto da música contemporânea? Você acha que ainda é... Porque há quem diga que é um dos elementos em comum entre a prática tonal, a prática comum, chamada prática comum, e a música contemporânea. Ainda se pensa em repetição, diferença e variação. Você concorda comigo? Sim, eu concordo totalmente. Para mim, o que foi a minha pesquisa de doutorado era tentar também encontrar uma maneira de variação que fossem pessoais, né? Ou seja, não seguir essa daqui que eu mostrei, para mim, pessoalmente, da maneira mais inortodoxa possível, é um modelo de variação. Eu dei algo no início, uma ideia musical, eu destruo ela, né? Destruo ela, crio outros significados que são
soam talvez horríveis, né? Não sei, acho que não soa horrível, né? Mas de fato não soa. Mas mexem com tonalidade, mexem com centro tonal. E a partir de uma simples recombinação eu alcanço uma linguagem totalmente diferente, né? Então, para mim era interessante jogar com a forma nesse sentido, né? E criar formas que sempre variam, e reutilizar elementos, né? Aí eu faço uma coisa, por exemplo, quando eu saio um pouco desse modelo, eu mantenho os princípios, né? Ou seja, pegar um sintagma, né? Um inciso, né? Mas eu prefiro chamar sintagma, né? E usá-lo em outra peça, né? Que as outras peças em um contexto harmônico, claramente dissonante, mas diferente, né? Aí ele tem outras coisas. Assim, eu obtenho duas coisas: economização do material, não tenho que gerar tudo, digamos, do zero, né? Não tenho que fazer séries, etc. Eu posso escrever com o mesmo fragmento, posso escrever 3 peças, né? E ao mesmo tempo tenho, como Wittgenstein falava, são as semelhanças de família dentro das peças, né? Elas se assemelham, né? Não são iguais, mas elas têm alguma coisa que quase que fosse um gancho, né? Que leva a outra, né? Para mim, essa maneira de criar microvariações, se autocitar, né? Botar um fragmento em um contexto totalmente diferente, eu acho que era isso, né? E a variação para mim tem essa vantagem, que você não tem que... Você economiza o material de maneira expressiva, né? E para mim, economização, em alguns momentos eu tinha uma semana para entregar 2 peças, né? Aí eu tinha um plano, né? Alguns fragmentos pegava assim e fazia 2 peças assim, né? E que elas têm a sua dignidade expressiva, não são feitas de qualquer jeito. O problema é simplesmente utilizar o mesmo material para não estar lá perder tempo, né? Perder muito tempo gerando material. Essa aqui, claramente, não se aplica para mim, para nada que é composição tonal, etc. Mas estamos falando de outra linguagem. É isso. William, você quer fazer uma? Sim. Sim, você vai ler, né? Vamos ver se eu tenho ela aqui, né? Posso abrir? Vai até 4h30 ou 4? Sim, pode ir até 4. Ah, tá, perfeito. Não sei se eu tenho. Não tenho. Tem uma obra orquestral, né? Sim, eu tenho uma singular obra orquestral. Eu quero dizer que Williams é um meu orgulho, porque além de ter mais experiência do que eu, muito, né? Ele escreveu tipo 12 poemas sinfônicos, ele trabalha com orquestra muito mais do que eu. Então, essa aqui é a minha escrita orquestral, né? Um passo significa o cimento que você faz na pedreira, né? Que tem um cimento que ele faz, chama um passo, não sei se lembra, né? Um passo é cimento. Cimento. Quando tu fai un passo per il cimento c'è anche la calce, la argamassa, o cimento in si. Então, como é que aparece essa partitura, né? Novamente parece um pouquinho aquela bandeira, né? São fragmentos que os instrumentos repetem, né? Aqui tem um númerozinho que diz quantas vezes se repete o fragmento, né? Essa notação significa toca mais ou menos nessa região porque tem 8 violoncelos, né? Eles não vão tocar a mesma nota. E essas regiões se contrapõem, né? A orquestra normalmente é dividida em 2 seções, né?
e tem esse tipo de estrutura, né? Agora, parte uma, metade da orquestra, a segunda metade vai aqui, a terceira vai aqui, a quarta vai aqui, né? Como ele só tipo uma bagunça enorme, né? Mas era isso que eu queria fazer, né? Enfim. E a Universidade de Leeds tocou isso, né? E adoraram, porque tipo, transformaram isso num luta, né? Porque tinha os percussionistas que estavam ficando tipo, super empolgados, né? Porque eles estavam jogando para quem toca mais rápido, mais forte, né? Mas isso tem significados políticos profundos, né? Claro que não dá para ver essas bolinhas, né? Tem gravação? Tem. Vamos ver. Tem. Olha aqui. Não tem. Não tem. Essa experiência que você mostrou agora, professor, tem alguma coisa de baseada no IRI da aula em si? Como é? Não entendi. Essa escrita que o senhor mostrou agora, essa fragmento que por acaso é alguma coisa fundamentada na obra do IRI, não sei se é assim que produziu. Não conheço. Sim, claro. Terry Riley. Sim, com certeza. Tem um pouquinho dessa estrutura, mas a ideia é que no Terry Riley tem uma sincronização, né? Pelo menos Eu acho que ele né? tem. Aqui não tem. Vamos só ouvir isso. Parece a orquestra que você está botando, né? Você está afinando. Gente, fazia. Vocês começam, agora vocês param, vocês começam. Só fazia isso, né? Inclusive, ele é uma das pessoas, Adam, é uma das pessoas mais dotadas que eu conheço, musicalmente, ele sabe tudo. E depois você entrar na segunda. Aí a massa sonora aumenta. Então, tem momentos assim que ele está dentro da massa sonora, né? E momentos assim que ele tem só uma, né? Escrever essa, por incrível que pareça, é fatigoso, né? Eu preferia ter escrito uma versão normal para a orquestra. Mas eu queria, digamos, esse aqui é o meu doutorado, tentar usar a estrutura e a forma para veicular, digamos, significados políticos. Então, enfim, eu acho... E não deu ruim, né? A orquestra, digamos, eles ficaram divertidos, né? O fato é que era na orquestra lá em Leeds, né? Tinha tipo 80 músicos, tinha o jogo da Inglaterra naquele dia. O meu professor, que é escocês, mesmo assim ele queria ver o jogo da Inglaterra, não sei porquê. E aí ele estava olhando, o orientador estava olhando um tablet que tinha a Inglaterra. Era 2010, né? Era europeu, não era Copa, né? Não, era Copa do Mundo, né? Aí tinha o jogo da Inglaterra, não tinha ninguém. Tinha toda a orquestra, tipo 80 pessoas, né? E tipo 35 Às vezes o incômodo, você nem faz ideia do tamanho do incômodo. Mas foi legal, né? Foi legal trabalhar com eles, né? E enfim, eles gostaram, não foi que não gostaram. Talvez eu possa dar isso para o André, né? Se ele toca. Eu quero. Eu fui comissionado. Me disse de escrever uma peça para a orquestra, né? Então, mas não vai ser esse material. Vai ser muito mais, digamos, a tempo, né? Com uma partitura, como o Deus comando, né? Vou fazer algo mais, digamos, ortodoxo. Seja preparado.
Ele toca na festa. Eu queria perguntar, uma questão de composição, naquele dado lá, aquele puzzle que você mostrou, dos 15, na imagem estava do 4 compassos com 4 instrumentos. Sim. Você utilizou para esses 4 compassos todos os 16. Mas você pensou já em fazer com menos instrumentos, para mais compassos, Sim. ou maneira só para um instrumento? Tinha um negocinho online que usava essa estrutura, né? Aí você podia decidir de fazer 4x4, 5x5, 5x3. Aí eu fazia assim, né? Usava esse negocinho online e dizia, porque ele me dá quais são as permutações possíveis, porque nem todas são possíveis, né? Paradigmaticamente tem uma que não é possível, que é se o 15 ficar antes do 14, né, na última linha, né? Aí não dá para resolver o básico, né? Aí eles venderam um ponto, esses diziam $1 milhão para quem resolve isso, mas não dava, né, fisicamente para resolver. Aí tinha essa ferramenta online, eu fiz de 16 para 16, sabe, né? Então sim, dava para reduzir e aumentar o número tanto de instrumentos quanto do compasso. Queria perguntar uma coisa sobre o aspecto mais político da música, porque eu sempre tenho dificuldade por a música como algo de gestão musical, porque acaba sendo sempre algo que cada um pode reinterpretar como quer, né? Eu queria vários episódios de músicas que tinham significado e foram ressignificadas, como a música de Wagner, né? Que não sei como poder, essa planeira do Miguel. E tinha um significado naquele contexto e depois pegaram a tática nazista e virou outra coisa. Então, assim, como é que as pessoas pensavam na música politicamente, saber se tem esse risco de não ser mal interpretado? Então, sim, para mim isso aqui é um grande problema. É uma coisa que eu tenho falado muito com os colegas na Inglaterra, na Austrália, quando eu estou lá, né? A resposta que eu tive dos colegas, eu não estou nem aí para isso, né? Mas eu estou, né? Eu estou, digamos, totalmente apavorado, né? Imagina alguém pegar um pássaro aqui, né? E transforma isso numa cavalcada nazista, né? Imagina, né? Enfim, né? Isso a gente é totalmente vulnerável, né? Mas os signos são vulneráveis, né? Enfim, e são criticáveis. Só que eu acho interessante a gente continuar a criar signos, né? Botar estruturas simbólicas lá, né? Mas com certeza é uma coisa que me assusta muito, né? E não tem maneiras de sair disso. Quando a gente tocou em Huddersfield, eles publicaram a partitura e a gravação, né? E mesmo sendo uma publicação independente, Huddersfield, da York University, 2 universidades, vocês sem fim de lucro, no contrato estava, nós reservamos o direito de usar isso para funções comerciais, né? Sim. Aí eu tive que assinar isso, mas estava apavorado, né? Porque você que faz, não publica uma partitura, tipo, nesses dias ninguém publica partituras, né? Nem existe, né? Digamos, publicação. Então, para mim, para o meu avanço acadêmico, isso era super importante, né? Mas ao mesmo tempo lá estava. É claro que não vão pegar a minha voz, porque ninguém nem conhece, né, a minha peça. Mas tem essa possibilidade, né? Tem essa possibilidade que ela fica na publicidade, não sei. Não foi nada. Aconteceu com você no SoundCloud. Não sei, né? Enfim. Ou ficar contorta politicamente para outros usos, né? Mas eu acho isso muito assustador. E não tem nenhuma solução. E acho que não tem maneiras da gente criar signos que não são manipulados, né? Isso é... Porque lá aqui mesmo, se eu racista, vocês viram que eu mudei a ordem
em 6 versos eu consegui falar, e eu não sou ninguém, né? Enfim, ou seja, sabe, né? A ideia é que você pode manipular o discurso de maneiras muito poderosas, né? E a imagem também. Não só o discurso, a imagem. A imagem, sim. Até em movimento, vídeo e tal. Aí. Exatamente. Ou seja, não dá para não criar signos não manipuláveis, mas também acho que esse aqui não seja um bom motivo para parar de criar, né? Porque no final das contas, para mim, para quem é envolvido na composição, para mim é uma questão também de vida, né? Também, é importante, é o que eu faço, eu sempre quis fazer. Acho que o humano tem um ímpeto para fazer coisas criativas. Então, mesmo se o IA toma conta de tudo, nós mesmos vamos querer continuar a fazer por nós mesmos, né? E o IA está dentro daquela imagem do Sísifo também, né? É também isso. De fato, é a gente tendo se libertado, né? Tendo criado um Prometeu, né? Como se fala? Um Prometeu computacional, que faz tudo pra gente, mas a gente quer ser Sísifo, né? Ou seja, eu quero pegar as minhas notas e sofrer até que elas não tenham uma composição. Eu não quero que a inteligência artificial faça isso, né? Tome conta disso, né? Eu prefiro o meu processo muito mais dolorido, né? E absurdo, assim, né? Eu acho. Poxa. Muito bom. Mas não dá para negar que essa mutação tecnológica que a gente vivencia hoje, cada vez mais presente, ela vai incorporar esse tipo de prática que estamos falando de uma recontextualização às avessas, né? De que o artista tem uma intenção em determinado momento em relações sociais, em uma cultura, em um histórico, e aquilo pode ser colocado totalmente às avessas no mundo. E hoje, com a reprodutibilidade que a gente vive, né, das nossas falas, das nossas obras, então eu acho um momento bem complexo, né, para a gente pensar não só autoria, originalidade, e o que é a arte. Né? A arte é uma criação humana, né, que está posicionando, eu creio, ou que uma inteligência artificial pode ser arte também. Né? Eu acho que tem uma série de definições que a gente hoje acaba precisando fazer para repensar a prática de produção da arte e a apreciação dessa arte e todo o consumo. E eu acho que isso se aplica também ao sujeito, né? A gente vê essas coisas como objetos, né? E porque a gente se coloca a ideia de que a nossa subjetividade seja divina, né? Metafísica e auto-evidente, né? Mas eu não acho que a subjetividade seja em si intrinsecamente exclusivamente humana, né? Então, é claro que não é estou dizendo que a inteligência artificial tem sentidos, sentimentos, etc. Mas é uma posição muito forte por parte nossa assinar a subjetividade só a gente, né? E até porque não entendemos o que é, eu não sei qual é a subjetividade de você. A princípio, eu não poderia não existir, né? Eu conheço só a minha, né? E cada um conhece a sua e eu vencer lá do. Então, eu acho que tem tudo isso, né? E é um ótimo momento para refletir sobre tudo. Sobre arte, sobre sujeitos, sobre o que significa ser humano, não humano, né? Enfim, para mim é um momento incrível, né? Para refletir. Né? Também sobre Prometeu Sísifo, novamente. Para mim o IA é um empreendimento prometeano, né? Prometeico, né? Que talvez não acabe de fato libertando a humanidade, porque ele soluciona
grande mercado, mas se ele vai falar de arte como arte, ele não consegue suprir a arte, até porque a arte é uma questão muito autocriativa da pessoa, do artista, para a sociedade. Sempre tem uma questão, você tem uma troca. Você não vai ver um livro, um filme inteiro, uma música inteira, sem ser algo muito comercial, feito só para ela, porque não tem como. Ela faz uma coisa genérica. Ela substitui o trabalho de um jornalista que está lá fazendo revisão. É um absurdo, né? Que você está pegando um computador só para revisar e redigir textos em vez de uma pessoa. Mas não é algo profundo, porque o treinamento dessas inteligências artificiais não são para fazer coisas generativas profundas, realmente. Uma pintura, um Van Gogh. Não, eles pegam alguma de coisa para cumprir o papel do jornal pequeno conseguir botar a sua capa para circular. Então, um artista que não tem dinheiro para um artista, um músico que não tem dinheiro para um artista, só acaba de se ter. Com certeza, com certeza. Não estou defendendo a ela, mas eu acho que ela está nesse papel, nesse lugar, não num lugar artístico, um lugar para suprir o mercado. É isso que ela está tão grande, porque o mercado quer isso. Mas não é exatamente a criação artística. É isso que eu queria dizer. Estou de acordo. Muito bom. Muito bom. Muito boa a discussão. Parabéns a todos. Então, muito obrigada.